A doença de Parkinson é uma doença que há muitos anos vem sendo estudada e ainda é envolta de algumas perguntas não respondidas. Uma delas leva muitas pessoas ao consultório do médico, que é: será que eu tenho a chance de ter a doença de Parkinson se o meu pai, avô, o tio tiver essa mesma doença? Então fique ligado em mais esse vídeo do canal do Dr. Benê Amorim. A doença de Parkinson é a doença neurodegenerativa mais comumente encontrada no mundo. Cerca de 1% da população é acometida por essa doença, que acaba levando esses indivíduos a sofrerem por conta de tremores, alterações de movimento, lentidão dos movimentos, de expressão facial, rigidez, entre vários outros sinais e sintomas, não apenas motores. Existem várias outras alterações que também não são motoras e que podem estar relacionadas a isso. Mas a pergunta que é o principal tema aqui deste vídeo: será que existe chance de você contrair a doença de Parkinson se tiver algum antecedente familiar próximo? Então, sabemos hoje que a doença de Parkinson ela tem influência de vários genes. Não existe um gene específico que leve a doença. Existem pelo menos 4, 5, 6 genes que são mais estudados e que podem realmente ter esse tipo de envolvimento com a doença. Ou seja, uma doença que ela ainda não se sabe ao certo qual que é o gatilho, qual que é o evento que leva a que esses genes eles possam se expressar de forma alterada e comprometer a produção de células que produzem a dopamina. A dopamina é o neurotransmissor que é o responsável pelas alterações clínicas que nós verificamos na doença. Na verdade, a falta da dopamina é que é a responsável por isso. Algumas células lá no tronco cerebral, no mesencéfalo, que produzem essa dopamina, elas começam a degenerar com o passar do tempo e essa degeneração vai fazendo com que os níveis de dopamina vão progressivamente reduzindo. Então, como falei, vários genes podem levar a essa cascata de eventos que leva à morte celular. Mas quando nós falamos em termos de hereditariedade, não se sabe hoje, realmente, a gente não tem como falar se existe esse link. Na verdade, a gente acredita, os cientistas acreditam, que não haja uma hereditariedade. Ou seja, se você tem um pai, um tio, um avô com doença de Parkinson, você tem a mesma chance de qualquer outra pessoa ter a doença, não pelo fato de você ter esse parente acometido. Isso é algo que é diferente de outras doenças, como por exemplo no mal de Alzheimer, onde você tem uma certa influência dessa hereditariedade. A doença de Parkinson não. Então, o fato de você ter esse familiar não leva ao risco de você desenvolver a doença. E existem ainda uma série de sintomas que podem começar a manifestar, começar a aparecer em indivíduos já há muitos anos. São identificados alguns sinais que podem começar a aparecer 20 anos antes das primeiras alterações motoras. Ou seja, o indivíduo começou a ter o tremor da doença, a rigidez, se mapeado 20 anos atrás, ele já tinha algumas alterações de hábitos do sono, ciclo do sono, vigília, alterações de hábito intestinal, constipação, alterações às vezes de paladar, olfato. Então, é um fenômeno que ocorre ao longo de um tempo prolongado, ao longo de anos, que vai culminar com a manifestação. E quando o paciente ele já está com a doença, já está com os tremores, com a rigidez, boa parte das células produtoras de dopamina já morreram, já degeneraram. E hoje a corrida principal na ciência é tentar identificar quais são esses gatilhos, onde começa a doença de Parkinson. E aí sim, a partir desses gatilhos, você tem uma forma eficaz de conseguir bloquear a instalação da doença e dessa forma evitar que aquele indivíduo ele desenvolva aquela doença. Então, se você tem alguma queixa, alguma alteração, procure um médico, passe por uma avaliação e investigue. Hoje existem alguns exames que podem mostrar a doença, mas ainda assim a manifestação clínica, o exame físico, a história, ela ainda tem um valor muito grande no diagnóstico da doença de Parkinson. O diagnóstico ele é
principalmente clínico. Existem várias outras doenças também que podem dar sintomas e sinais bem parecidos, bem semelhantes à doença de Parkinson, que não é a doença de Parkinson. Então, o neurologista ele é o médico profissional que vai fazer uma avaliação adequada e identificar esses sinais e indicar o melhor tratamento e orientar você e a sua família como proceder da melhor forma. Se você gostou desse vídeo, então deixa esse like, compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas e fique ligado aqui no nosso canal. Se inscreva, se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.